Bom dia! Hoje, 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com mais uma manifestação, mais um comentário. Aqui, todos os dias, vídeos trazendo comentários, trazendo fatos que são narrados aí por várias pessoas espalhadas pelo Brasil. Você que está assistindo a esse vídeo, se você passou por algum fato aí interessante em sua vida, algum fato sobre algum amigo seu, escreva para cá que colocarei em vídeo. Vou trazer aqui a explanação da pessoa que se apresenta com o nome Sedney, pseudônimo. Então, essa pessoa escreve assim: fui espírita por mais de 30 anos. Nos últimos anos, vinha questionando muitos preceitos desta doutrina, principalmente com relação aos animais irracionais. A tal lei de causa e efeito, entre aspas, lei de causa e efeito, não encaixa para esses animais. Aí, a explicação é a mesma de todas as outras religiões. A gente não entende Deus. Ou seja, como todas as outras denominações, não se pode questionar, tem que aceitar e sofrer. Mas a gota d'água, para mim, foi quando tive diagnóstico de câncer e ouvi os mais variados absurdos destes espíritas cristãos. Falas do tipo, entre aspas, você que pediu o câncer antes de nascer para poder evoluir. Vou repetir, gente. Ele sofreu aí câncer e pegou esse recado aí dos espíritas kardecistas. Os espíritas amigos dizendo assim para ele: você que pediu o câncer antes de nascer para poder evoluir. E aí o Sedney diz: quem pede para ter câncer? Quem pede para ter câncer? É sério isto? De que adianta ser cristão e não ter um pingo de amor e empatia? Abandonei todas estas sandices, mas sinto por ter perdido tanto tempo. Muito bem, o Sedney aí diz que foi espírita kardecista por mais de 30 anos. Coitado, por mais de 30 anos. Antes aqui de começar a analisar o que ele escreve, vou trazer aqui o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o francês, que é um pseudônimo, né? Aqui o livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros mais importantes de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aí fazendo uma série aqui em meu canal sobre este livro aqui. E você ri muito aí com as afirmações aqui do Allan Kardec. Então estou com uma série aí em meu canal, procure na playlist aí. Já são 32 vídeos, 32 sobre este livro aqui, sobre as bobagens que estão escritas aqui por Allan Kardec. Até agora 32 vídeos. Ainda não concluí a série, claro. Ainda farei mais vídeos ainda sobre várias passagens do livro de Allan Kardec. Então vamos aqui. O Sedney, coitado, foi espírita durante 30 anos. Durante 30 anos. Até que ele começou a raciocinar, depois de 30 anos. Começou a raciocinar, comparar ali os textos de Allan Kardec. E aí ele chegou à conclusão de que estava aí perdido,
perdeu 30 anos da vida dele na doutrina espírita, acreditando nas doutrinas espíritas. 30 anos aí perdidos. É o que ele diz aqui no fim. No fim é que ele diz, abandonei todas estas sandices, ou seja, abandonei todas as loucuras espíritas, da doutrina espírita, mas sinto por ter perdido tanto tempo. Perdeu. 30 anos aí perdidos na vida dele, acreditando nas doutrinas do espiritismo. Então vamos aqui, ele diz assim, nos últimos anos vinha questionando muitos preceitos desta doutrina, principalmente com relação aos animais irracionais. Aí ele diz, a tal, aí entre aspas, a lei de causa e efeito, isso aí trazido aí pelos espíritas, a lei de causa e efeito. Então ele diz aí que essa lei de causa e efeito, tão propagada por Allan Kardec, ela não se encaixa para os animais irracionais. Não se encaixa para os animais irracionais. Animais irracionais, o nome já diz, são irracionais. Eles não raciocinam. Eles não podem pagar pelo que eles fazem, porque eles não raciocinam. Então, um animal irracional, quando ele sofre, não existe isso de lei de causa e efeito, entendeu? Porque ele é irracional. Um leão, quando ele ataca uma criança, ele devora uma criança, o leão não é mau. Ele é um animal irracional e carnívoro. Ele gosta de carne, o leão. É igual a mim, gosta de carne. Então, quando um leão ataca uma criança, devora uma criança, mata uma criança, o leão não tem culpa, coitado. Então ele não pode depois sofrer, se ele sofre câncer depois, o leão, não é porque ele atacou a criança. A doutrina espírita é mais uma loucura, em que se a pessoa pratica um mal, a pessoa tem que receber um mal também. Isso é uma loucura, é uma ideia de justiça que não existe. Mas aí eles criam essa ideia para que as pessoas aí sejam punidas. Então veja, essa lei de causa e efeito não se aplica também aos animais irracionais. É uma criação, uma ideia, apenas uma ideia criada por um homem espírita. Criou isso aí, essa ideia doida, e muita gente acredita. Apenas ideia. Então vamos lá. Ele diz assim, que essa tal lei de causa e efeito, propagada pelo espiritismo, não tem efeito também em relação aos animais irracionais, a primeira coisa. E ele continua dizendo aí que quando diz isso, aí os espíritas dizem assim, ele diz aqui, que a explicação é a mesma de todas as outras religiões. A gente não entende Deus. Viu aí? Deus também, Deus algum existe, Deus também é ideia, é o homem que criou Deus, deuses, vários deuses, é o homem que cria, isso é ideia, não existe Deus, um ser, 1,75 m, 2 olhos, boca, nariz, cérebro, não existe Jesus com 2 olhos, boca, nariz, cérebro, não, Deus e Jesus são ideias criadas pelo homem. E são ideias irracionais. Aí quando você diz assim, que você não entende uma certa doutrina, eles dizem, que é porque a gente não entende Deus. Não é que a gente não entenda Deus, é porque a ideia é doida. A ideia é maluca. Então você não pode aderir a uma ideia maluca. Você não pode alimentar uma ideia maluca. Então, esse negócio de a gente não entende Deus, eles dizem, líderes cristãos, para enganarem os fiéis, eles dizem isso, que ninguém entende Deus. Não é isso que ninguém entenda sobre Deus, é porque é a ideia que é maluca. Ninguém vai aceitar uma ideia maluca. Uma pessoa consciente não aceita ideias malucas. Então, o problema não é esse, a gente não entende Deus. Não, o problema não é esse.
O problema é a ideia de Deus que é maluca. É a ideia de Deus que é maluca. E ninguém pode aceitar doutrinas malucas. Então, aí diz, ele continua aqui, o Sednem, ele diz que a gota d'água para mim, ou seja, aquela situação em que ele abandonou o cristianismo, o espiritismo, depois de 30 anos, a gota d'água para ele abandonar o espiritismo, ele diz aqui, foi quando ele teve aí, o diagnóstico de câncer. E aí ele disse aos membros lá do Centro Espírita Kardecista que ele estava com câncer. E aí ele ouviu essa loucura aí, Ele ouviu os companheiros espíritas dizerem a ele assim, você é que pediu o câncer antes de nascer para poder evoluir. Veja a loucura do espiritismo. Viu aí? Você, dizendo para ele, o cara estava com câncer, sofrendo, coitado, e ouviu isso dos colegas espíritas. Você é que pediu esse câncer aí antes de nascer para poder evoluir. Isso aí é uma doutrina maluca também do espiritismo. É o sofrimento, você tem que sofrer para poder evoluir. É a evolução do homem por meio do sofrimento. É uma loucura da doutrina criada pelo Allan Kardec. É uma ideia de Allan Kardec, uma ideia doida que ninguém pode ser obrigado a aceitá-la. Entendeu? É isso aí no espiritismo e também no cristianismo. O sofrimento. Você tem que sofrer para se purificar. É essa ideia aí que é defendida pelo cristianismo e também é defendida pelo espiritismo. Entendeu? O sofrimento. Você tem que sofrer, você tem que passar por sacrifícios para agradar a seu Deus, que é uma loucura. Então aqui o espiritismo é assim, veja bem, ele aqui estava com câncer, o Sednem, coitado, com câncer, e ouviu dos colegas espíritas kardecistas isso aí, que se ele estava com câncer, é porque ele pediu isso aí antes de nascer. Ele está pagando pelo que fez na vida passada. Que loucura! Que loucura! Isso é o espiritismo kardecista. Que ele está pagando pelo que ele fez na vida passada. Isso não existe isso. É uma ideia maluca. Não se aplica aos seres humanos e muito menos não se aplica aos animais irracionais. Como diz aqui o Sednem. Ele chegou a essa constatação e tirou o time. 30 anos perdidos aí no espiritismo. Então o espiritismo é assim, essa maluquice aí. Você tem que sofrer para se purificar. É o que ele diz aqui, Você tem que sofrer, o câncer para poder evoluir. Ou seja, para você poder evoluir na vida espiritual, você tem que sofrer, passar por sofrimento. Olha aí. Você entendeu? É o sofrimento, é o sacrifício purificando o ser humano. Uma ideia maluca, a purificação por meio do sofrimento. Uma ideia maluca do cristianismo e uma ideia maluca do espiritismo. Você entendeu? Aí vem essa loucura. Se você está sofrendo, é porque você, na vida passada, fez alguma coisa de ruim e agora você está pagando por isso. É a loucura do espiritismo. Por que o Allan Kardec criou essa ideia, de vida passada? É para explicar porque quando uma criança nasce, sai do útero da mãe, uma criança sai com defeito físico, sem um braço, por exemplo, essa criança não praticou crime algum, mas está doente, nasceu com um defeito, nasceu com uma anomalia. Para explicar isso aí, como não existe explicação, isso é coisa natural, faz parte da genética,
Mas para explicar isso aí, porque a criança não fez mal algum e nasceu com defeito físico, aí o Allan Kardec criou essa ideia de vida passada. A criança nasceu com defeito porque praticou coisa ruim na vida passada. Ele usou isso aí para tentar explicar isso aí, que é uma loucura. Pessoas que nascem com defeitos físicos, pessoas nascem com loucura, com aleijão, nada tem a ver com vida passada. Não existe vida espiritual, não existe vida passada. A pessoa nasce com defeito físico por causa da genética. A explicação é simples. Ninguém nasce aleijado pagando pelo que fez na vida passada. Você entendeu? Isso é loucura do espiritismo. Você está sofrendo porque na vida passada você fez alguma coisa de ruim. Isso aí é uma ideia criada para punir as pessoas. É um anseio de qualquer pessoa. Punir outra, não é? Então, o Allan Kardec criou essa ideia aí. Como uma criança nasce com defeito físico e a criança não praticou mal algum, aí ele criou essa ideia de que a criança estava sofrendo porque na vida passada fez alguma coisa de ruim. Uma loucura sem fim, uma doutrina dessa. E aqui está o Sednem, desesperado com essa doença miserável, o câncer. Aí ele recebeu esse recado aí dos espíritas amigos, dizendo que ele é que pediu o câncer muito antes de nascer, veja, para que ele pudesse evoluir, ou seja, a evolução por meio do sofrimento. É uma ideia maluca do espiritismo e também é uma ideia maluca do cristianismo, o sacrifício lá no cristianismo, não é? A pessoa sofrendo para que o Deus fique feliz. Gente, religião, olha, ela destrói os neurônios humanos. E aqui está o exemplo. Você pediu o câncer antes de nascer para poder evoluir. Antes de nascer, ele não existia, o Sednem. O Sednem não existia. Não existia. Você entendeu? O Sednem não existia. Ele não era vivo, não era um ser. Ele começou a existir ali a partir do encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali, um espermatozoide entrou em um óvulo e ali começou já o início ali de uma provável existência no futuro dentro do útero. Ali são células, apenas células. E aí formou-se depois essa pessoa chamada com o pseudônimo aqui, Sednem. Entendeu, gente? Então é essa loucura aí. Ele ficou 30 anos na doutrina espírita. E ainda bem que chegou a um ponto crucial do raciocínio. E aí abandonou. Ele diz aqui no fim assim: abandonei todas estas sandices. Ou seja, abandonei todas estas loucuras. Mas sinto por ter perdido tanto tempo. Perdeu 30 anos aí. Perdeu 30 anos. É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.